O jogo de ida foi 1-1 em São Januário. O Vitória joga por um empate sem gosto para se classificar. Vale a sequência ou não do Vasco na Copa do Brasil. Estamos ainda em março, ou seja, um dos dois vai ser eliminado. São dois times de Série A muito cedo. E muito tem sido questionado o Cristóvão Borges, o técnico do Vasco, que fez um bom trabalho na passagem anterior, quando herdou do Ricardo Gomes a função de técnico, mas que vem de trabalhos não muito bons em Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians, né? Chegou nem a passar de 20 jogos nessas equipes. Quais foram os critérios técnicos que o Vasco adotou para essa contratação, e ela foi uma opção do senhor ou do seu filho, vice-presidente de futebol, Eurico Brandão? Mauro, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca transfiro nada no Vasco para ninguém. Não se contrata ninguém no Vasco que eu não aprove. Não quer dizer que eu vá lá escolher, mas não se contrata que eu não aprove. Agora, o Cristóvão foi a escolha por N razões. Primeiro, ele tinha passado no Vasco e tem uma excelente trajetória no Vasco. O que ele conquistou, querem atribuir ao Ricardo Gomes. Mas o Ricardo Gomes não estava, ele ficou doente e ele seguiu. E foi ele que teve as conquistas. Então a passagem dele no Vasco foi excelente. Conquistou título, e foi no comando dele, e teve uma passagem excelente. E segundo, é que a gente tem que... Essas coisas todas precisam ser... Eu trouxe aqui depois, vou dar para você. Você é um cara que gosta de analisar essas situações dos clubes, etc. Eu, de vez em quando, acompanho. É importante, né? Algumas coisas eu sei que é, mas eu vejo você acompanhar. E vou dar que é para você ler e reler. O problema é o seguinte: você entra... E desculpe eu ter que abordar também esse assunto, que é para poder te dizer porque que também é o Cristóvão. Eu peguei um clube com 700 milhões de dívida. Eu peguei um clube que eu tinha deixado com 130 milhões de dívida, que eles logo que chegaram transformaram em 300, por maquiagens, por achar que tinha isso, contingência, sei lá o que for. E me entregaram com 700 milhões de dívida. E o que eu precisava fazer? Primeiro, eu precisava tentar ajustar para poder, e isso teve como consequência o time de futebol, e paguei nesses dois anos que estou lá, 170 milhões de dívida passada. Além daquilo que a gente fez. Fora o que a gente realizou patrimonialmente, que eu também estou te dando. O Cícero tem muita culpa nisso, porque, por exemplo, ele frequentava lá São Januário, mas ele viu que acabaram com o parque aquático, acabaram com o ginásio, acabaram com a pousada do que a gente chama de pousada do Almirante, que é o alojamento dos atletas. O Vasco estava numa situação... Eu que tenho culpa? Porque não divulgou isso. Como não divulgou? Tudo que acontece no Vasco é falado aqui dentro. Tá bom, mas você não divulgou com a ênfase que você que devia dar. A mídia, de uma maneira geral. Eu estou jogando você porque você está aqui do meu lado. Mas a mídia protegeu muito o caso do Roberto, que passou lá no Vasco. Foi um desastre total. Desastre total. Porque... É como vai acontecer que aqueles que não estão, que acham que pelo fato de ter jogado bola, eles têm capacidade para administrar, e deixaram nessa situação. Eu precisava arrumar, e arrumei. Daí eu vou chegar onde você quer. Aí você contrata de acordo com o que você pode. Não adianta você querer jogar depois na mesma situação que se encontrava antes, não. Eu primeiro aprumei, agora a gente fez a contratação de alguns jogadores para o time, mas para chegar ao Cristóvão, eu tinha que ter um treinador que se enquadrasse na faixa salarial que a gente pretende pagar, que eu pretendia pagar,
ele se enquadrava nisso, e naquilo que me foi apresentado, que eu vi e que conheci, e por isso ele foi contratado. E aí já vou adiantando para você, que isso é do meu feitio. Eu sempre assumo, nunca transferi e assumo a responsabilidade dos meus atos. Então, o que acontece é o seguinte: demitir treinador é uma coisa simples, pô. Demitir e admitir é uma coisa simples. Não é por qualquer problema que eu nunca contratei um treinador que não fosse pela CLT. Nunca. Eu nunca contratei um treinador que não fosse pela CLT. Negócio de contrato, com multa contratual, etc. Não. Pela CLT. Se ele foi demitido, o que prevê a CLT, o que ele tem de indenização, de férias, enfim, férias, aviso prévio, o que for. Seria o único caso, o Vasco? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei o seguinte, eu não contrato. Lá teve casos, como eu estou pagando alguns, que eles contrataram, que tinha multas contratuais e etc. e tal, multas absurdas, e que no final você acaba tendo que pagar. O Centro não paga, mas eles vão à justiça buscar o direito deles em cima de contrato. Bom, então, eu não sou de demitir treinador pelo simples fato de que, de repente, chegam 90%, mas 90% não sabe. Pode estar dando uma opinião sem estar conhecendo. Se eu estivesse vendo à distância, se eu não estivesse acompanhando, eu vejo o seguinte, que, na verdade, trabalho ele desenvolve. Nós contratamos jogadores também por força do nosso problema financeiro, que a gente não podia contratar um jogador e dizer, não, vou adiantar aqui 1 milhão, 2 milhões e etc. Não tinha, vamos ver de que maneira. Então foram contratações demoradas. E os jogadores chegaram e não chegaram em plenas condições. Alguns jogadores não jogavam há 6 meses, outros não jogavam há 4. Enfim, os jogadores estão lá, se aprimorando. Eu aproveito e digo o seguinte, dou uma daquelas minhas, que vocês chamam de pérolas. O Vasco vai para as cabeças com esse time, com certeza. E quem viver verá. Você chegou a dizer que o Vasco vai estar na Libertadores da América. Com certeza, se vai para as cabeças, tem que estar na Libertadores, no mínimo. Então o jogo de ida foi 1-1 em São Januário, Vitória joga por um empate sem gosto para se classificar. Vale a sequência ou não do Vasco na Copa do Brasil, estamos ainda em março, ou seja, um dos dois vai ser eliminado, são 2 times de Série A muito cedo. E muito tem sido questionado o Cristóvão Borges, o técnico do Vasco, que fez um bom trabalho na passagem anterior, quando herdou do Ricardo Gomes a função de técnico, mas que vem de trabalhos não muito bons em Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians, né? Chegou nem a passar de 20 jogos nessas equipes. Quais foram os critérios técnicos que o Vasco adotou para essa contratação, e ela foi uma opção do senhor ou do seu filho, vice-presidente de futebol, Eurico Brandão? Mauro, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca transfiro nada no Vasco para ninguém. Não se contrata ninguém no Vasco que eu não aprove. Não quer dizer que eu vá lá escolher, mas não se contrata que eu não aprove. Agora, o Cristóvão foi a escolha por N razões. Primeiro, ele tinha passado no Vasco e tem uma excelente trajetória no Vasco. O que ele conquistou, querem atribuir ao Ricardo Gomes. Mas o Ricardo Gomes não estava, ele ficou doente e ele seguiu. E foi ele que teve as conquistas. Então, a passagem dele no Vasco foi excelente. Conquistou, tentar ajustar para poder, e isso teve como consequência
o time de futebol e paguei nesses dois anos que estou lá 170 milhões de dívida passada. Além daquilo que a gente fez. Fora o que a gente realizou patrimonialmente, que eu também estou te dando. O Cícero tem muita culpa nisso, porque, por exemplo, ele frequentava lá São Januário, mas ele viu que acabaram com o parque aquático, acabaram com o ginásio, acabaram com a pousada do que a gente chama de pousada do Almirante, que é o alojamento dos atletas. O Vasco estava numa situação... E eu que tenho culpa? Porque não divulgou isso. Ué, como não divulgou? Tudo que acontece no Vasco é falado aqui dentro. Tá bom, mas você não divulgou com a ênfase que você que devia dar. A mídia, de uma maneira geral. Eu estou jogando você porque você está aqui do meu lado. Mas a mídia protegeu muito o caso do Roberto, que passou lá no Vasco. Foi um desastre total. Desastre total. Porque é como vai acontecer que aqueles que não estão... que acham que pelo fato de ter jogado bola, eles têm capacidade para administrar e deixaram nessa situação. Eu precisava arrumar e arrumei. Daí eu vou chegar onde você quer. Aí você contrata de acordo com o que você pode. Não adianta você querer jogar depois na mesma situação que se encontrava antes, não. Eu primeiro aprumei, agora... A gente fez a contratação de alguns jogadores para o time, mas para chegar ao Cristóvão, eu tinha que ter um treinador que se enquadrasse na faixa salarial que a gente pretende pagar, que eu pretendia pagar. Ele se enquadrava nisso e naquilo que me foi apresentado e que eu vi e que conheci, e por isso ele foi contratado. E aí já vou adiantando para você, que isso é do meu feitio. Eu sempre assumo, nunca transferi e assumo a responsabilidade dos meus atos. Então, o que acontece é o seguinte: demitir treinador é uma coisa simples, pô. Demitir e admitir é uma coisa simples. Não é por qualquer problema que eu nunca contratei um treinador que não fosse pela CLT. Nunca. Conquistou título, e foi no comando dele, e teve uma passagem excelente. E segundo, é que a gente tem que... Essas coisas todas precisam ser... Eu trouxe aqui depois, vou dar para você. Você é um cara que gosta de analisar essas situações dos clubes, etc. Eu, de vez em quando, acompanho. É importante, né? Algumas coisas eu sei que é, mas eu vejo você acompanhar. E vou dar que é para você ler e reler. O problema é o seguinte: você entra... E desculpe eu ter que abordar também esse assunto, que é para poder te dizer porque que também é o Cristóvão. Eu peguei um clube com 700 milhões de dívida. Eu peguei um clube que eu tinha deixado com 130 milhões de dívida, que eles logo que chegaram transformaram em 300, por maquiagens, por achar que tinha isso, contingência, sei lá o que for. E me entregaram com 700 milhões de dívida. E o que eu precisava fazer? Eu nunca contratei um treinador que não fosse pela CLT. Negócio de contrato, com multa contratual, etc., não. Pela CLT. Se ele foi demitido, o que prevê a CLT, o que ele tem de indenização, de férias, enfim, férias, aviso prévio, o que for. Seria o único caso, o Vasco? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei o seguinte. Eu não contrato. Lá teve casos, como eu estou pagando alguns, que eles contrataram, que tinha multas contratuais e etc. e tal, e você
multas absurdas e que no final você acaba tendo que pagar. O sujeito não paga, mas eles vão à justiça buscar o direito deles em cima de contrato. Bom, então, eu não sou de demitir treinador pelo simples fato de que, de repente, chegam 90%, mas 90% não sabe. Pode estar dando uma opinião, você está conhecendo. Se eu estivesse vendo à distância, se eu não estivesse acompanhando, eu vejo o seguinte, que, na verdade, trabalho